Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso, louvado seja Deus por tudo. Eu já abro dando louvor a Deus, porque o nosso papo aqui com a minha convidada de hoje foi longo, agradável, edificante. E como eu acabei de dizer para ela, o ponto alto, após você ouvir, você vai concordar comigo, que o ponto alto é a pessoa que ela se tornou em Jesus Cristo. Porque quantos dariam uma resposta após tantas dores, decepções, traições? Mas quando você, quantos dariam uma resposta de fé assim, para se tornar essa pessoa tão edificante e inspiradora? Não muitos, mas alguém que se agarra a Deus, confunde tudo. Você vai ver no final desse destino, você vai parar e vai dizer, meu Deus, como ela está em pé. E nós respondemos, porque ela está cheia do Espírito Santo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. E como sempre, eu espero encontrá-los bem, mas deixar melhor. Nós desejamos isso. Em nome de Jesus, assim será. Bom, eu tenho lido essa palavra e profetizado, ela está viva no meu coração, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Eu creio que há uma unção pairando assim, sabe, uma atmosfera tão poderosa que nós podemos quase que tocar. Sim, há uma imensa provisão de graça sobre nós. E também, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra. Que forte! Eu creio. Num tempo de muitas novidades, eu creio nesta imensa provisão de graça e de favor. Creia e possua. Pega para a sua vida. Queira isso. Creia e possua. Em nome de Jesus, porque está à disposição. Maravilhoso, né? Seja muito bem-vinda, Thelma. Bom, já contei partes aí, o povo já está curioso agora, né? Eles estão curiosos para saber a sua história. Ela é fortíssima, muito mesmo, e com certeza já disse de novo, vou dizer de novo, ponto alto, é a pessoa que você se tornou após tantos baques e decepções. Thelma, você veio de um lar, obviamente, que a gente já sabe, esses lares disfuncionais. 15 filhos seus pais tiveram. Sua mãe tinha claramente uma preferência pelos meninos, especialmente pelo mais velho dela. E ela não escondia que ela não era tão simpática com as meninas. Bom, isso com certeza
vai criando rejeição, vai criando muitos problemas emocionais, a gente sabe disso. Agora, no seu caso, o grande problema foram as enfermidades. Você um dia chegou a questionar o seu pai, né, do porquê você ser tão doente. Todas as doenças vinham para você, parece que tudo acontecia com você, sempre. Coisas desagradáveis, afetando a sua saúde, enfermidades, esse peso, o que a gente vê que havia uma perseguição espiritual maligna, realmente mesmo. Nesta área. Você teve um tumor na tireoide, aí você teve um na sua coluna, seríssimo. E aí que nós vamos chegar nessa outra parte, que você teve um outro na cabeça. Foi, um tumor cerebral. Aí você teve um AVC. Tive 2 AVCs. 2. E, enfim, eu estou indo lá na frente, mas deixa eu voltar um pouquinho para o pessoal entender. Bom, doenças, muitas. Até você chegar aqui... Até chegar aqui no Ministério. Foram muitas doenças. Você se casou e começou a construir uma vida com esse homem, mas por conta do seu contexto familiar, que a sua mãe fazia diferença, tal, você já veio com uma crença de não ter muitos filhos, porque você tinha medo de ter um segundo filho amar, sabe, e não conseguir amar e repetir a história. Você já tinha uma certa consciência, né? Isso eu entendi depois que aí eu falei, por isso que eu não quis. Quando eu cheguei aqui, aí eu descobri. Você disse que muita coisa você foi só descobrir sobre você e a sua vida quando você chegou aqui. Eu fui me conhecer, bispa, quando eu cheguei aqui, na verdade. Eu fui me conhecer quando eu cheguei aqui. Me conhecer aqui. Bom, você foi para a igreja, aliás, desde menina já levavam você, porque a sua mãe mesmo levava muito em benzedores, essas coisas todas, e trabalhos espirituais. Resolvi as coisas dessa forma. Mas aí foi a sua avó? Era a minha avó, a mãe do meu pai. Que começou a levar você na igreja, né? E aí, Thelma, você casa, começa a construir uma vida com esse homem, né? E foram para a igreja, começaram até a fazer a obra, começaram a prosperar, mas, de repente, você descobre, você teve o seu filho, você descobre que ele estava traindo você com uma funcionária de vocês. Isso já foi um baque. Já foi um baque. Porque na igreja, fazendo a obra, você não vai esperar uma coisa dessa do seu marido. Vocês estão juntos construindo uma história, trabalhando muito, você trabalhava muito para ajudá-lo, e aí você descobre que ele tem um caso com a sua funcionária. Bom, você mandou ela embora, pagou ali acertou tudo, e você acreditou nas mentiras ali de que não, aquilo não existia mais e acabou. E realmente, como ele tinha dito que tinha acabado, tinha acabado. Eu acreditei nisso. Você acreditou? Acreditei. E você disse também que depois que você chegou aqui também, você começou ao se conhecer, perceber que talvez muitas vezes você queria acreditar em coisas que estavam na cara. Ele não era aquela pessoa que estava na minha cara, mas que eu não estava vendo.
Então eu comecei quando eu cheguei aqui, comecei a me conhecer, eu percebi que na verdade eu não queria que fosse verdade, então assim meio que eu preferia acreditar numa mentira de que ele tinha mudado, de que meu casamento estava funcionando e de que estava tudo bem, porque como eu perdoei, né? Eu perdoei e assim como eu disse aqui para a senhora em off, eu tinha esquecido, mas eu acho que não é que eu perdoei e esqueci. Na verdade, eu queria que realmente fosse verdade o que ele estava falando. Para você. Então, meio que não... Então, não fiquei aquela pessoa que uma mulher depois de ser traída, a maioria das mulheres, sem querer, mas ficam com aquela coisa de fiscalizar celular, de ficar, se chega um pouquinho mais tarde, fica neurótica. Eu não fiquei desse jeito. Eu simplesmente... Foi como se não tivesse nada acontecido. Vida que seguiu. Você perdoou ali e vamos seguir a vida. Até descobrir uma segunda. Aí você descobriu nova, aí veio isso à tona. Tudo veio à tona de novo. Que foi a segunda vez, quando você já tinha sido diagnosticada com câncer na cabeça. Não, a segunda vez ainda não. Ainda não? Ainda não, a segunda vez ainda não. Foi. A segunda vez ainda não. Aí você perdoou de novo? Aí perdoei de novo. E aí, só que daí já foi um pouquinho mais sério, ainda ficou um detalhe ainda que eu não falei e esqueci. Tô falando que é muita coisa, Bispa. Descobri também nesse meio tempo, na segunda traição, que eu descobri, ainda não sabia com quem era, e aí descobri que ele tinha uma filha, ele tem uma filha que é 1 ano mais nova do que o meu filho. Então, no início do nosso casamento, ele já tinha me traído. Porque o meu filho tinha 1 ano quando ele me traiu com uma outra pessoa. Então, quando eu descobri essa segunda traição, eu achei que fosse com a mulher a mãe dessa menina, só que não era com a mesma, com a funcionária. Que, na verdade, ele nunca tinha deixado ela. Nunca tinha deixado, né? Então, além de tudo que eu falei para a senhora, ainda tem essa filha, fora do casamento. Bom, aí, quando você descobriu a terceira vez... Já estava doente. Você estava doente, mas o grave, para as pessoas entenderem, é que ele tinha certeza com a amante que ele nunca tinha deixado, que foi aquela funcionária, ele já estava com ela há 7 anos... Fora o outro que ele engravidou e teve a menina, ele tinha certeza com a amante que você agora ia morrer, porque você tinha problemas de saúde constantemente. Você está doente. O problema ia sair da vida deles sem ele precisar. Sem ele precisar... fazer nada, né? Mais do que já tinha feito, né? Mais do que já tinha feito. Ou seja, ele ainda ia sair bem para as pessoas, né? Então, eles estavam certos de que você ia morrer. Sim. Quando ele percebeu que essa morte não acontecia... Meu Deus tinha um plano, a gente ri, mas o Senhor tinha um plano lindo na minha vida. Minha filha, parece caso de novela, né? Mas é verdade, novela daquelas mexicanas mesmo. Então, aí quando eles viram que você não morria, ela começou a mandar mensagens e contar a história, que ele estava há 7 anos... que estava junto. Uma loira bonita. Ela mesma falava dela, né? E aí eu perguntei para você se era isso tudo mesmo. Você falou que não era, não. E ainda que fosse, né, minha filha, fica feia. Fica. Não, porque a maldição, o pecado deixa as pessoas feias. Feia a pessoa, Bom, olha a gravidade disso. Agora, olha só. Seu problema foi agravando tanto, Thelma, que eu disse para você que para mim foram 2 pontos fortes aí. Primeiro, escondido, ele levava o seu filho
na casa da amante. E o seu filho, com medo de você não aguentar, vendo a mãe doente, não contava. Então, ele já estava preparando o terreno. É. Segunda parte é que aí você se separou mesmo, só que você estava doente. E você ficou tão doente, mas tão doente, que você, na separação, porque aí ele no pecado, faliu, perdeu tudo, tudo. você doente, você volta, tudo que você não podia, que você não queria, olha o fim, olha que coisa horrível, parecia ser o fim de tudo. Você volta para a casa da sua mãe, sem autonomia, usando fralda, precisando de gente para cuidar de você dia e noite. A traição não é só dele estar com uma outra pessoa, ele levar seu filho na casa da amante. Isso que mais me machucou. É ele te abandonar no momento mais crítico da sua vida, sendo que financeiramente vocês não estavam bem mais. Quer dizer, foi um abandono muito grande, né, Thelma? Foi. E se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu não... Porque, assim, eu saí com uma vida construída, com uma família, e aí volto, aí você, quase 50 anos, você volta para casa dos seus pais, dependendo de cuidados para tudo, sem autonomia nenhuma, com o filho que você desejou tanto, que você sonhou tanto, vivendo também uma vida errada por consequências. Não, porque tem mais. Quando parece que não tem mais, tem mais. Tem mais. O pai passou a levar o filho com mais frequência na casa, porque agora ele estava morando com a amante. Sim, sim. O seu filho, que tinha casado, engravidou uma menina nesse meio tempo também, casou, você fez o casamento. Casou, tudo bonitinho. Deu errado. Aí dá um tempo, você descobre que ele está envolvido com o filho da amante. Com a filha da amante. Com a filha da amante. A filha da amante. Não, eu tô ficando nervosa aqui. Eu tô até errando aqui, meu Deus. Quando você acha que a ferida estava cicatrizando, aí vem... Eu falo, meu Deus, agora eu vou ter que lidar com a filha dela. Eu vou ter que olhar para essa moça. Minha filha, ficou evidente que estar numa igreja não é o bastante. Não é. Você pode estar dentro de uma igreja e não saber lutar de forma espiritual. Diga isso para as pessoas, Thelma, pelo amor de Jesus. Só estar na igreja, só ir para a igreja, não adianta, não adianta. Porque você estava lá, minha filha. Lá, fazendo a obra. Bispa, às vezes eu ficava o sábado inteirinho, cuidando, desde a parte de cuidar da organização da igreja, do templo, e preparando para o culto de domingo, fazendo visitas, cuidando de pessoas. Eu estava fazendo a obra, eu estava envolvida na obra, mas a minha vida, estava destruída. A minha casa estava destruída. E o meu filho estava dentro da igreja. Estava dentro da igreja. Quando ele engravidou então, a moça. Assim, só ir para a igreja. Assim, o pai dele, né, na época, mas meu esposo... Mas o pai tinha aberto portas. É isso que eu ia falar. A porta que ele abriu foi trazendo todas essas... Porque foi desde lá do início. Porque mesmo no início do nosso casamento, sem eu saber de nada... No início do nosso casamento, como eu falei para a senhora, com o meu filho com 1 ano... Ele me traiu, tanto que ele tem... Já tinha uma filha escondido. Que eu só fui saber disso quando já estava na segunda traição, na segunda, terceira, que eu descobri que ele tinha uma filha.
Então, assim, dentro da igreja, meu filho nasceu... E isso nós não estamos dizendo que a pessoa não tenha que estar, ela precisa da igreja do Senhor, mas ela precisa entender que o mundo espiritual é violento. É violento. E se você não souber lutar de forma espiritual, conhecer a profundidade da palavra, você pode não aguentar. É o temor, bispo, é o temor. E uma coisa que ele não tinha era temor. Porque se ele tivesse temor, ele não estava lá servindo ceia, sendo obreiro na casa do Senhor. Então, é o temor. E ele foi abrindo portas e portas. E, enfim, a sua saúde foi ficando cada vez mais debilitada. Seu filho acabou indo para o pecado. Então, por um momento, parecia que sua vida tinha acabado. Tinha acabado. Eu realmente falei, Senhor. E eu falei, meu Deus do céu, eu me via meio que no contexto de Jó. Porque era uma notícia ruim atrás da outra. Quando eu pensava que... Tanto que eu já vivia assim, sabe? Em saltos. E eu ficava desesperada, porque o meu telefone tocava, eu já achava que era alguma coisa. Porque, assim, era uma notícia ruim atrás da outra. Porque não bastando, ele sujou o seu nome. O meu nome. Deixou dívidas. Então, doente, usando fralda, precisando de cuidados para o banho. Para o banho. Para ir ao banheiro. Tudo, as minhas irmãs. As minhas irmãs, somos 2 irmãs, somos 3 mais novas. Sou eu e as minhas 2 irmãs. E elas se revezavam. Um dia para uma dormir, outro dia para outra. Aí iam para casa, assim, isso assim, mexeu com a vida de todo mundo, né? Porque uma ia para casa, e eu sempre preocupada, porque vocês têm o casamento de vocês, têm a vida de vocês. Então, assim, tudo isso eu falava, Senhor, e aí eu ia para Deus. E aí eu ia para Deus, bispo. Eu falei, Senhor. E aí, com aquele pouco entendimento da palavra que eu tinha, né? Porque achava, e sabe o que é o mais engraçado de você estar na igreja e você achar que você conhece alguma coisa, que você conhece a Bíblia, que você tem alguma intimidade com Deus, mas só ir para a igreja sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, sem profundidade na palavra, não adianta nada, porque o que aconteceu comigo. Eu achei que eu conhecia, tanto que quando eu cheguei aqui, e eu fiquei brava comigo, eu falei assim, como assim? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tava tudo ali. Você disse que você chegou a ficar realmente nervosa com você e pensar, por que eu não fui buscar, conferir? Porque estava tudo aqui. Tava tudo aqui. Você passou a ter um conhecimento revelado e entender tudo, por que sua vida estava do jeito que estava. E eu entendi, eu falei, essas questões de doenças, essas misérias, essas coisas, essa destruição que eu dava, era por conta do pecado e as doenças, as enfermidades. Por que os médicos não conseguiam descobrir nada? Porque era um câncer, um linfoma agressivo, porque um linfoma é um câncer agressivo. Sim. E aí, quando chegava na hora, os médicos... Eu fui trocada de equipe umas 3 vezes, que uma equipe passando para outra desistia do meu caso. A coisa era tão terrível que os médicos desistiam do meu caso. Que o último, onde eu finalizei não, porque eu abandonei o tratamento, quando eu cheguei aqui, eu tomei a decisão de agir à fé, e peguei o seu testemunho e realmente falei, não, se o Senhor fez, é o mesmo Deus. Eu podia até chegar aqui e não ter conhecido essa fé viva, mas agora eu conheço essa fé viva e o Deus que fez esse milagre na vida do bispo Murilo, através da bispa Cléo, vai fazer na minha vida. E eu falei para ele, é esse mesmo Deus que eu sirvo. E esse Deus... Aí você aprendeu a lutar. Aí eu aprendi a lutar. Aí eu fui para Deus. Aí você ficou com raiva do diabo pra valer. Aí é guerras. Inclusive, até eu tirei bati uma foto do meu espaço de guerra e depois eu vou mostrar pra senhora. Porque eu aprendi a lutar e aí eu pegava as palavras e pedia para alguém imprimir para mim e colocava lá, porque como eu não conseguia ler com muita facilidade, então comecei a... É porque o AVC afetou sua visão, mobilidade, seu braço só ficava assim... não conseguia andar, afetou suas pernas. Me paralisou todo o lado direito, na verdade. A fala ficou um pouco... tinha dificuldade, as palavras não processava. Não saíam com clareza. Não saiu com clareza. E aí, fralda, sem autonomia. E sem condições, né, bispo? E sem dinheiro. Com nome sujo, traída, o marido com a amante. De todas as formas, bispo. Porque uma pessoa traída,
que tem que voltar para casa dos pais sem autonomia nenhuma e ainda sem dinheiro. Eu que ajudava os meus pais, né? Agora minha mãe já tinha ficado viúva e eu voltei para casa como um peso para minha mãe e para os meus irmãos. Porque daí eles tinham que me ajudar, remédios muito caros, né? E os remédios controlados, assim, caixas. Eu até mandei a foto, né? Quando eu gravei meu primeiro testemunho, eu mandei foto da quantidade de remédio que eu tomava. Era, acho que por dia, se eu não me engano, até nem me lembro, mas acho que por dia eu tomava 12 comprimidos por 12. dia, 12 por dia. Para convulsão, era 2 tipos que eu tomava, aí depois tinha Porque os você, depois corticoides. do AVC, você passou a convulsionar feio. Convulsionar feio. Às vezes tinha 2, 3 convulsões no dia. Eu cheguei a um ponto e a minha mãe é idosa, então eu não queria alarmar, né? Então eu pegava o meu cordão do roupão e deixava sempre pendurado assim próximo, porque eu falei, eu não posso, eu tinha consciência, como eu trabalho na área, no consultório, então eu tinha noção, né? Se eu convulsionar, eu não posso cair, não posso bater a cabeça, eu não posso desmaiar. Né? Até porque na maioria das vezes eu estava sozinha com a minha mãe. Então eu sempre me prendia, me jogava, sempre que eu percebia, né? E eu já me jogava em cima da cama, e várias vezes eu tive convulsões em cima da cama. Graças a Deus eu nunca cheguei, estando sozinha, nunca cheguei a desmaiar, perder o sentido nessas convulsões, mas já tive convulsões fortíssimas e me prendia para não ficar me batendo, colocava coisa na boca para não morder. Então, assim, Deus sempre teve um cuidado, um amor, e por isso que eu falo, sem sombra de dúvida, que Deus tem uma grande obra na minha vida, e eu me coloquei realmente na disposição do Senhor para que Ele me use como esse instrumento. Minha filha, quando você encontrou o Ministério Mudança eu me achei. de Vida... Eu me achei. Aí você foi descobrindo, foi como assim um descortinar na sua vida. Por isso que eu falei que se tudo isso, todo esse processo que eu passei foi para chegar até aqui, então bendita foi todas essas enfermidades. Porque foi onde eu... Bispa, em 5 anos, menos de 5, né? Porque no comecinho eu não conseguia vir, então vinha muito esporadicamente, mais na semana. Então foi em 2022 que eu comecei a vir, que eu o Senhor já estava fazendo a obra, já estava me restaurando, e eu comecei a frequentar com mais a sua idade, e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, em menos de 1 ano aqui no ministério, eu já vivi mais coisas, eu já aprendi mais do que 20 anos, Bispa. Isso é muito sério. Que 20 anos dizendo que servia ao Senhor, que era cristã, que era evangélica. Eu fiquei com vergonha. E agradecida ao mesmo tempo, porque nunca é tarde demais para Deus. Sim, né? para você então, recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu passei... E aí, tanto que eu falo, é a minha bispa, eu falo, me desculpe por os outros, mas é a minha bispa, eu falo, assim, tanto que, assim, eu realmente, eu me sentia amada, eu sentava ali e eu olhava, e tanto que eu chegava em casa, eu falava para minha irmã, graças a Deus, a minha irmã também está aqui hoje, graças a Deus, e eu falava para ela, aí outro dia eu perguntei para você acha que, porque eles pensavam assim, nossa, essa menina está idolatrando já a bispa, né? Eu falei, é a minha bispa. Foi a pessoa que, usada por Deus, abriu os meus olhos. Então... Você renasceu. Renasci. Uma nova... Você estava dizendo que você... passou a se conhecer, a entender coisas sobre você que você não entendia, sobre Deus, sobre a sua história, né, do porquê tudo isso, as portas que foram abertas. Essas questões de enfermidades, por a minha mãe frequentar tantos lugares, né? E assim, eu tinha muitas lutas quando eu vim para a igreja.
eu tinha muitas lutas espirituais à noite, né? Eu lutava, só que eu não tinha uma orientação para saber como lutar de forma espiritual contra esses, porque eram ataques mesmo, né? Muitas das vezes eu tinha mãos, né, tentando me sufocar, então realmente o inimigo Aquela paralisia noturna, né? tentando me ceifar-me ali durante a noite, tentando e eu várias vezes eu ia para Deus e eu sem força, eu fui derrubada, bispa, várias vezes da cama durante a noite. Várias vezes. As minhas pernas ficavam totalmente paralisadas. Por isso que eu falo que sempre teve uma força do inimigo. E acredito que por conta dessas portas que a minha mãe abriu, né? De ir em lugares, de apresentar a gente para entidades, né? A minha irmã era levada para comer nessas coisas que tem de oferendas, cosme, assim. Sabe essas coisas que fazem? Em festas. Isso, de festas sei. Então, a gente comia aquelas comidas, tanto que quando a senhora trouxe, é uma coisa que não sai, eu imprimi, não sai da minha bolsa, não sai do meu alcance. Não, eu não fiz essa oração, aquela de quebra de maldições, Sim. É uma oração que não sai da minha bolsa, Sim. Eu faço direto, Sim, muito porque importante. são coisas que tá muito enraizadas, né? Muito de lá de trás, então assim, Muitas eu coisas. vou quebrando forças ocultas que eles, sem entendimento, né, eles buscavam. Minha mãe queria resolver um problema de um relacionamento que ela não queria com as filhas, ela ia pagava para fazer oferendas, para poder separar. Foi nesse contexto. Meu pai nunca interferia, nunca se colocava, então ela que controlava. Queria controlar com quem as filhas. Se estava se relacionando com uma pessoa que ela não queria, ela ia fazer. Pagava esses trabalhos. Para poder. Feitiços, fazer, né? Então a gente foi você disse que ela era muito supersticiosa e se envolvia com o ocultismo, né? Era uma religiosa, porque a Santinha tá lá, né? A Santinha Aparecida, então ela ia para lá, então assim ela adorava deuses, deuses, né? Buscava deuses, né? Deuses estranhos. O Thelma, bom, você quando encontrou o Ministério Mudança de Vida, como você disse, você começou a viver. Deus curou você. Você disse que o câncer, os médicos já não tinham mais o que fazer, inclusive estavam deixando claro para você. Tanto que quando eu fui com esse médico, que ele me deu 6 receitas controlada. Então, eu tinha medicação para 6 meses, que era o que ele acreditava, porque ele foi bem claro. Ele falou assim, não tem como. Eu levei para ele uma ressonância e uma tomografia. E aí, depois ele vê, e aí ele falou assim, olha, não tem mais como a gente fazer nenhuma outra cirurgia em você. Provavelmente ele já tinha visto que tinha alguma coisa lá. Por isso que ele falou, não tem mais como a gente fazer nenhuma outra cirurgia em você, porque nós vamos te mutilar. Eu já estava com o lado paralisado. A gente vai te mutilar, porque não tem mais como tirar mais nada aí. Essa segunda cirurgia foi uma cirurgia agressiva. Nós tiramos tudo, tanto que eu não tenho, né? Como não colocou enxerto, você vê que eles nem colocaram enxerto, né? Porque não estava com esperançosos, então nem colocou enxerto. Então, o meu crânio aqui, um lado o lado esquerdo é mais fundo, porque como não teve enxerto. E então, ele falou assim, olha, não tem mais, então você vai para casa... vai tomando esses remédios, vai para casa e vamos ver. Desse jeito, bispo. E vamos ver. Aí daqui a 6 meses, se você precisar, você volta. Se não, as receitas, se vai precisar de mais alguma receita, você pode ligar na recepção que as meninas providenciam para você. E aí eu saí, e aí eu estava com uma das minhas irmãs nesse dia, e eu falei, você entendeu o que ele falou? E ela falou, ela falou, eu falei, então. Falei, meu Deus, ele me mandou para casa para morrer. Eu falei, Nelma, ele me mandou para casa para morrer. Ele me deu essas receitas e vamos ver. E aí Deus é tão lindo que eu não me abati, fui para Deus
E aí foi naquele processo todo, que eu fiquei nas medicação, pandemia, não tinha como ir para a igreja, sozinha eu não podia. A igreja que eu estava, só estava tendo culto de domingo. Então, não tinha como acompanhar nada. Então, sozinha, num lugar onde eu não queria, voltei para um bairro que eu não gostava, nunca gostei de morar lá. Estava na casa da minha mãe, né, depois de casada, com uma vida estável, voltei para a casa da minha mãe, dependendo de pessoas, dependendo de todo mundo, sem poder fazer nada por mim mesmo, sem autonomia nenhuma. E aí já estava entrando num processo de depressão, né? Porque eu já não conseguia mais me olhar no espelho, estava muito inchada, o rosto muito cheio de manchas por causa dos corticoides. E eu não me olhava mais no espelho, eu comecei a perceber que eu estava gostando de ficar num ambiente escuro, né? Eu não queria mais luz. E aí mas assim, Deus é tão misericordioso, porque assim, mesmo sem ter muito entendimento na palavra, esse entendimento, né, de forma revelada, eu falei, eu não tô legal. Você falou. Você falou, eu não tô bem, Não tô bem. E eu não posso ficar assim. Porque eu já não lia mais a palavra, eu já não Você lia, eu não estava mais me alimentando. Você perdeu as forças. E você disse ali, você usou ainda a expressão agora, eu tenho que ir para Deus, porque na verdade a gente até se habitua a falar, agora só Deus, eu vou para Deus, não sei o que em Deus, a gente bota Deus em tudo, mas não está falando sem entendimento, sem saber o que fazer. Ô Thelma, você chegou aqui nessa condição assim terrível e você foi aprendendo. E Deus começou a fazer uma obra grande na sua vida. Você foi curada, você foi liberta. Graças a Deus. Você conseguiu perdoar seu marido. Você entendeu tanto sobre o perdão que um dia você sentiu de ligar para a amante, Sim, senhora. que foi a sua funcionária lá atrás. Sim. E dizer para ela que você a perdoava e que ela estava livre para viver a vida dela e que do que dependia de você, você não tinha nenhum peso sobre ela. Não tinha um peso. Deu para ver, você passou a se cuidar, foi restaurada, voltou. Num dia de Santa Ceia, sua mobilidade, Deus curou seu braço. Você falou que você ainda tomava ceia durinho. Bem durinha, braço bem duro. E aí você falou, senhor, isso não é nada para o senhor. Aí você sentiu, né, naquele dia... Um choque, como se fosse um choque, depois quente, como se fosse um fogo realmente passando. Foi o fogo do Espírito que passou e foi restaurando. E aí normal. Voltou à normalidade. Posso arrumar meu cabelo, meus cachinhos, porque meu cabelo tem cachinho agora. Depois da restauração, foi Deus. Eu falei do seu sorrisão, você disse que foi fruto de projeto, 52 dias? 52 dias. Que você buscou e fez a sua boca e está muito bem. Sim. Eu falei, que sorrisão bonito. É restauração. Fruto de restauração. Você foi vivendo... Bom, o senhor fez uma obra incrível que você... Está fazendo, bispo. Está fazendo. Você trabalha, vive no reino, saúde perfeita, restauração, a imagem. Deus mudou sua vida. E aquilo que eu mais tinha medo, eu falava, meu Deus, né? Agora, né, sem marido, doente, e aí eu fui buscando de Deus, eu falei assim, agora o Senhor, e todos os dias eu declaro, o Senhor é meu marido, o Senhor é o meu pai, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu salvador, o Senhor é meu porto seguro, o Senhor é o meu tudo. E é tudo que eu preciso, é do Senhor. Isso aí. É tudo que eu preciso, é do Senhor. E eu me agarrei inteiramente a Deus. Fui buscar aprender da palavra, me alimentar da palavra,
o que vem, cada direção que vem, eu procuro pôr em prática. Senhor, me ajuda. Tem muita coisa ainda, muita coisa que precisa ser tirado, muita coisa que eu estou buscando ainda de Deus. Mas isso é uma jornada, minha filha. Nós estamos muita coisa. Aperfeiçoando e todo falei, dia. Em 5 anos, menos de 5 anos de Ministério Mudança de Vida, eu já aprendi, já vivi coisas que 20 anos eu não tinha aprendido, não sabia lidar as minhas guerras, toda cheia de imagem, né? Vivendo uma vida de imagem, né? Mostrando aquilo que você está boa, bem por fora, né? Mas por dentro só Deus sabe, toda cheia de orgulho, né? De rancores, e tanto que quando eu vivendo tudo essas questões de traição, de doença, uma coisa que eu pedia para Deus dia e noite era o coração. Senhor, olha o meu coração, cuida do meu coração, não deixa mágoa, porque eu entendi quando eu via a palavra que vinha do altar falando sobre o quanto a vida de uma pessoa amargurada, travada, orgulhosa, e isso entrou, que isso me causou eu falava, Senhor, eu orava de noite. Dá até pânico, né? Dá pânico. Você fala, não quero isso não. Eu falava, Senhor, eu não quero isso não. E conversando com você, dá para ver que tá zero de amargura, você tá muito bem, você fala disso sem dor. Sem dor, bispa. Porque a gente sabe quando tá falando com uma pessoa que ela ainda carrega dor. Sem dor. Não. Tem uma cicatriz, porque é essa cicatriz que mais dor não tem. Outro dia eu estava dando um testemunho e é o que eu falo, né? Testemunho tem que ter propósito. Você não vai ficar falando da sua vida para qualquer um. Não. A gente fala quando tem um propósito. Você está conversando. É uma forma de evangelizar, isso, né? Que é o que a gente faz aqui. E aí eu estava conversando, na verdade eu estava num trabalho, né? No trabalho que eu faço no asilo. E aí estava falando com uma pessoa e ela falou assim, mas como que você fala disso assim? Eu falo, como assim? Porque se eu estou falando para você que perdoar não é você falar daquilo com sofrimento, como com que dor. Você perdoou seu marido que estava esperando você morrer com a amante, entendeu? Para viver o romance dele. Para usurpar, né, bispo? Para usurpar a vida. Exatamente. E eu falei assim, então, porque se eu falasse com dor, com pesar, não ia ser um testemunho, eu ia estar simplesmente falando de uma situação que eu vivi. Não, eu estou te falando que Deus, ele restaura, e que é possível sim. E o perdão, isso aí não foi um benefício para eles, foi um benefício para você. Mim. Porque, exatamente, bispa, eu tenho certeza que foi nesse momento que eu liberei o perdão para os dois, que começou a vir a cura na minha vida. Com certeza. Com certeza. Ô, Thelma, você está no lugar mais alto. Agora, eles precisam de Deus, minha filha. Precisam, minha filha, o que esse homem aí, que se ele não correr para Deus, ainda conhecedor, né? Da palavra, fazia obra. Abandonar a esposa, esperar a morte. Então, assim, é grave. Mas ele está perdoado, deixa ele lá com Jesus. Deus, importa que você está aqui. Aí, esse ponto foi muito interessante. Seu filho se envolveu, né, nesse tempo todo aí com a filha da amante, da mulher com que o seu ex-marido vive. Isso. Óbvio que aquilo ali você já está doente, já está com a vida, quer dizer, aquilo foi mais um baque muito forte para você. E você não aceitava mesmo. De forma nenhuma. Eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, tudo vem para... Aí foi quando eu falei, Senhor, estou parecendo que eu estou vivendo a história de Jó, que é uma coisa ruim atrás da outra acontecendo comigo, porque realmente era isso que estava acontecendo. Mas olha que coisa, porque assim, as pessoas estão aqui ouvindo a sua história, com certeza estão aprendendo muito sobre a capacidade de perdoar e derramar amor onde você nem acredita que é capaz. Aí essa moça, você foi vendo que ela não tinha essa força, essa estrutura, até óbvio, pelo lar que ela foi criado, também disfuncional. E o Senhor foi derramando no seu coração
um amor e fazendo você entender, e através das palavras, que às vezes ele manda um presente no embrulho que você não gosta. Porque você viu ela se aproximando de você, ela buscando uma mãe. Se esforçando para ter a minha atenção, o meu carinho. Você percebeu isso, que ela estava carente. E você fechada, não queria. Estava machucada Óbvio, aí. óbvio, né? Porque não bastando o seu marido tá com a mãe dela, agora seu filho com a filha, né? Então realmente foi um baque. Mas aí ele acabou vivendo com ela, casando, teve filhos, Sim. 2 filhas, Duas meninas. 2 minhas meninas, princesas. e ela foi chegando, você foi percebendo essa carência, ela tentar se aproximar de você, e aí 2 netinhas, o Senhor foi quebrantando o seu coração e Eu você... pedindo para Deus, E bispa. você foi Fui pedir, pedindo para Deus, porque eu mesma não conseguia. você não queria. Eu falei, Deus, como que pode? Aí eu falava, como o Senhor pode deixar isso, Senhor? Como se Deus tivesse alguma coisa, né, que ver com as escolhas, né? E eu falava, Senhor, como que eu vou lidar com isso? E aí, quando eu vi que realmente tinha aquela menina, ela era mais uma vítima, né, de todas essas situações, de tudo, consequências de pais. É né? porque é difícil falar, mas a verdade é que ela não tem culpa. Não tem. Ela não tem culpa do que a mãe dela fez. Então, foi o que Foi o que você foi se me convencer. convencendo. E aí as palavras foram vindo, e aí eu fui entendendo. E eu falei, meu Deus, eu preciso amar. Eu falei, mas como que eu vou amar uma pessoa que... Era inevitável remeter a mãe dela, né? E aí, mas assim, foi tão lindo que assim, Deus colocou um amor, realmente um amor de filha. Então, eu tenho por ela um amor da filha que eu não tive. Então, assim, eu não sei lidar como... Tanto que quando eu vou conversar, aconselhar ela, né, eu e o meu filho, eu sempre falo. E eu sempre uso, até alguns pedaços eu pincelo, deixo gravadinho, ouço o culto novamente em casa, e deixo gravadinho aqueles pontos para poder ouvir, onde a senhora fala que né, para não deixar nenhum sentimento, né? Quando eu vou orientar ela, eu falo, olha, você precisa ser dura, você precisa, ainda mais se eles estão, né, não estão ouvindo a palavra, tá vivendo uma vida fora, né, do padrão, né, do reino e da Bíblia. Então, a gente tem que ser dura muitas das vezes, na maioria das vezes tem que ser dura. Então eu falo, olha, não leve isso para o lado de emoção, sentimento, porque amor é atitude. Então eu estou conversando com vocês, para né, ajudá-los, para ajudar, né? Quando eu estou falando, falei assim, então se eu não estou tomando partido dele e nem seu, eu estou falando aqui, sempre uso, eu estou falando aqui a base da palavra. Então, não tem nenhum sentimento envolvido. Eu deixo isso muito claro. E lido com ela como minha filha. E a referência que ela tem de mãe, realmente, tem sido eu. Ela não tem contato com eles lá, muito pouco contato que ela tem com a mãe dela. Então, assim, a referência de mãe que ela tem, realmente tem sido eu. E isso me dá, aumenta mais ainda, bispa, a minha responsabilidade. Porque eu falo, eu não posso errar. Eu não posso errar. Exatamente. Você disse que até já conseguiu trazê-los, eles não ainda estão firmes, mas você tem esperado que Deus faça essa obra. Mas o ponto é, você foi pedindo para Deus para amar essa moça e recebê-la. Eu falava, Jesus, o Senhor conviveu com Judas, sabendo que o Judas era o traidor. Então, me dá essa graça, me ajuda a conviver, a lidar, porque eu sozinha eu não posso. Sem o Senhor derramar esse amor no meu coração, eu não consigo. E fui pedindo, Senhor, coloca a mão no meu coração. Me ajuda a olhar para Evelyn como o Senhor olha para um pecador que se arrepende. Me ajuda a derramar o amor que o Senhor colocou no meu coração, me ajuda a transbordar na vida da Evelyn. E fui orando e fui pedindo para Deus. E o Senhor foi derramando esse amor, foi derramando... E foi tirando, era assim, a fisionomia dela é muito parecida com a da mãe dela, e eu olho para ela, é incrível, às vezes eu olho... era inevitável, por certo, no início, a comparação... Sim, tanto que eu não queria, ela não entrava, quando ela ia na casa da minha mãe, meu filho ia para me ver, ela não entrava, ela ficava no portão. No início, você nem deixava ela entrar. Não, pedi desculpas também para ela, pedi perdão para ela,
por essa atitude. E ela falou assim, sua mãe não é crente? Ela falou assim. E aí eu falei, mas você entende que eu estava machucada? E uma pessoa machucada e ferida fere outra. Então, por isso que eu estava te machucando. Você não tinha culpa. Mas eu não tinha culpa de nada, eu não tive culpa de nada. Eu também sofri. Porque quando a minha mãe deixou todo mundo para ir seguir, né, se referir ao pai dele, que é o pai do meu filho, a gente também sofreu. Eu e os meus irmãos também sofreram. E detalhe, Porque a mãe dela também abandonou a família. Os outros. E detalhe, a filha da outra filha dela também é muito próxima de mim, a gente conversa bastante, eu aconselho bastante. Então, assim, os filhos dela meio que se aproximam de mim. Os filhos da amante têm se aproximado de você. E Deus tocou no meu coração para esse último culto, esse próximo culto dos jovens, eu chamar o filho dela, o mais novo, que está morando sozinho, porque como eles foram embora, então ele está morando sozinho, e o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, e no próximo culto dos jovens eu vou chamar ele, vou mandar a Evelyn chamar ele. Thelma, é muito interessante, né? Essa mulher abandonou os filhos, seu ex-marido abandonou também a família, foram viver o romance deles, né? Assistiram muito Hollywood, né? Assistiram, coitados. Deus tenha misericórdia deles, em nome de Jesus, que os salve, né? Que eles sejam salvos, em nome de Jesus. Agora, é lindo demais ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você se tornou um ponto de luz, uma estrutura para a família, para os filhos da amante. Você, agora, a filha da amante é sua nora e te deu duas netas. Meninas lindas, minhas princesas. Você adotou ela como filha. Sua filha. Então, quem está ouvindo e às vezes está vivendo situações assim dificílimas, uma dificuldade para perdoar, ao ouvir a sua história, ela cura. A sua história é capaz de curar, minha filha. E isso porque não é, filha. Thelma, não é. Não são muitas pessoas que conseguem isso. Só quem realmente crê na palavra e agarra. Agarra assim e diz, não, eu vou viver isso aqui. Eu vou ser essa pessoa que a palavra de Deus está dizendo. Eu falava para Deus, Senhor, eu quero seguir os seus passos. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero ser... Eu não quero ser mais uma face, eu não quero simplesmente dizer que eu sou uma crente, que eu vou para a igreja. Eu quero ser... aquilo que eu não puder pregar com palavras, eu quero pregar com a minha vida. E tem sido isso as minhas orações de dia e de noite. Senhor, me ajude a ser o que o Senhor me criou para ser. Porque eu não tenho dúvida que desde o ventre da minha mãe o Senhor já tinha um propósito muito grande. Por isso que sempre essa luta contra a minha vida, para me ceifar, desde sempre. Querida, só que o que você tem superado e conseguido fazer é um grande testemunho. Louvado seja Deus por isso. É uma mensagem para os corações. Você está dizendo para as pessoas que a amargura não compensa, que a falta de perdão não compensa, e que aprove o Senhor fazer uma coisa dessa. Ele permitiu, ele podia não permitir, ele permitiu. Realmente para extrair de você uma Thelma que nem você sabia que existia. Isso mesmo. Porque se contassem para você que você adotaria a filha da amante do seu marido e abraçaria como filha, que se tornaria sua nora, que te daria netas... Você ia pensar, não, aí é brincadeira, isso aí é pegadinha, não é verdade. Até uma sem Jesus não conseguia mesmo, até uma sem Jesus não conseguia. Não, sem esse Jesus verdadeiro que você conheceu. Isso, não o Jesus que eu achava que conhecia, mas essa fé viva no Senhor. A fé viva em Jesus, de realmente colocar mesmo... a palavra como um ponto principal e falar, não, se está escrito,
eu tenho que seguir. Se está escrito, tem que acontecer na minha vida, eu não posso fazer diferente. Querido, o Senhor curou seu destino. Curou meu destino, bispa. Curou meu destino. Me curou, me restaurou, me deu novas perspectivas, novos sonhos. E o Senhor, às vezes eu falo, eu me olho no espelho e eu gosto muito de pregar para mim no espelho e eu olho e falo, Senhor, olha que obra linda o Senhor fez, olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu falei, porque bispa, na época que a gente estava no hospital todo dia, então você encontra pessoas, você faz muito contato. E as pessoas, quando eu recebi uma notícia, fulano que estava fazendo tratamento com você morreu. Todas as pessoas que estavam fazendo tratamento comigo, todas faleceram. Todas, bispa. Todas. E você está aqui para contar os feitos do Senhor. Foi isso? Foi Deus. Claro. Porque o Senhor achou em mim. Eu pegava ali Isaías 53, eu falava, Jesus, está aqui. Está aqui, o Senhor fez, o Senhor faz. Senhor, eu lembro que eu falava assim, o Senhor não vai se arrepender. Faz essa obra na minha vida. Eu falava desse jeito. Eu converso com Deus como... Sabe, minhas orações com Deus, eu gosto muito de escrever as minhas orações. Maravilhoso. E as minhas orações, eu tenho cadernos e mais cadernos. E eu falava, Senhor, faz de novo, faz o que o Senhor fez no passado. Pegue-os e transforme em livro. Livros, pois é, bispo. Eu falava, faz, falei, Senhor, faz, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Na doença não seria, na desgraça, mas nessa cura, faz na minha vida, realiza de novo. E eu pegava Abacuque, declarava Abacuque e lia, falava, Senhor, faz de novo essa obra, faz de novo, eu sei que o Senhor não mudou, faz de novo. E eu falava, Senhor, o Senhor disse que eu não fiz milagres no passado, porque o Senhor não encontrou fé. Olha o meu coração, encontra fé em mim. Orações simples, mas de coração. E o Senhor te levantou. De Deus, levantou para que você desse esperança a outras pessoas. Qual a mensagem que você deixa para o nosso povo? Eu posso dizer que não tem situação, que não tem tragédia. Ainda que você possa falar, como um dia eu falei, Senhor, parece que eu estou vivendo o que Jó viveu. Jó se levantou, Jó foi restaurado. Eu também fui restaurada. E a Thelma também. Eu fui restaurada, eu me levantei. E você também pode. Se você sozinha, você não pode nada. Mas se você se agarrar à palavra e vir para o Ministério Mudança de Vida. A palavra revelada, que é pregada aqui no Ministério Mudança de Vida. Pegar as direções e não é só ouvir a palavra e quando sair da porta para fora não colocar em prática. Eu ouvir a palavra não é fácil. Você se confronta todos os dias, porque fazer o que é certo, fazer o que está ali não é fácil. É uma escolha. Eu escolhi perdoar. Eu escolhi tomar as decisões difíceis, né? Como comer as vísceras, né? Do carneiro. Então, assim, você toma decisões difíceis que vai doer na tua carne, mas que você sabe que está agradando a Deus e que é o que o Senhor quer, que o Senhor espera. Se você conhece a palavra, busca o entendimento revelado da palavra. Uma coisa que é muito importante eu dizer aqui, bispa, só ir para a igreja, pegar a sua Bíblia, colocar embaixo do seu braço, ir para a igreja, ouvir o culto, ainda que você vá a todos os cultos, se você não buscar de Deus a revelação, não buscar um relacionamento com o Senhor. Íntimo e pessoal. Intimidade com Deus. Se conhecer, quando você passar a conhecer Deus, a ter esse relacionamento com Deus, você vai passar a se conhecer. Isso aí. Você vai passar a se conhecer. E aí você vai ter força para superar, para enfrentar uma enfermidade, um problema familiar, para perdoar. Você vai ter força com Deus. Sozinha, com a nossa própria força, você não consegue nada. Então, quem vai ouvir esse testemunho, saiba que aqui tem uma pessoa que eu tenho respaldo para falar. Que conhecimento de causa. Que é possível, se você se levantar realmente das cinzas, como eu me levantei. E não é religião, né? Religião você ficou por 20 anos. Não é religião. É um encontro real com Deus. Com Deus, com a palavra viva.
Se parecer com se Jesus. parecer com Jesus, porque era uma das orações que eu fazia muito e faço até hoje, era: Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero me parecer com o Senhor, eu quero que as pessoas, eu costumo falar assim, eu quero ser aquilo de mais perto de Deus, as pessoas olhem para mim e se sintam próximas do Senhor. Então, isso tem sido e é um desafio, assim, é uma coisa que você tem que lutar todos os dias, porque a carne, ela tá ali, ela quer aflorar a todo instante. Então, é uma luta que você tem que ser cristão mesmo, à luz da palavra, todos os dias você tem que matar a sua carne, pegar a sua cruz. Diariamente, e uma coisa que me marcou muito foi quando a senhora pregou: se um crucificado, se a cruz não entra, isso me marcou muito, e assim, uma coisa que eu trago, falo, não, eu falo, eu sou, todos os dias, eu me vejo crucificada. Isso aí. Todos os dias, todos os dias. Então é isso, é se agarrar ao Senhor, a palavra revelada, não é religião, não é ir para a igreja, é realmente pegar sem a palavra, conhecimento profundo de Deus, né? de Deus, sem conhecer a Deus. Você não vai para a igreja para passear, você vai para cultuar e mudar de vida. Exatamente, porque só ir para a igreja é como se você estivesse indo para um passeio normal, vira uma rotina, né? Algo que você faz como se fosse como que eu posso falar? Um hábito sem domingo vou para a igreja, mas você vai não sem transforma uma consciência do que você está fazendo. Você precisa ter consciência do que você está fazendo. Vai para a igreja e não muda nada. Na segunda-feira chega no trabalho e é a mesma pessoa. E que cristão é esse que não dá testemunho, que não é luz, que não salga? Uhum. É isso aí, eu falei para você que era forte. Fortíssimo, fortíssimo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, engrandecido seja o Senhor por tudo. Obrigada. Obrigada pela vida da Thelma. Obrigada, obrigada, obrigada pelo que o Senhor fez na vida dela, pelo que o Senhor está fazendo, pela pessoa que ela tem se tornado. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu louvo o Senhor por tanta fidelidade, por essa restauração e por termos essa história, essa mensagem que nos confronta, que nos inspira, mas nos confronta, porque ela derramou o coração dela. Ela tem derramado claramente. Aqui vemos uma mulher decidida a viver a sua palavra, a amar incondicionalmente. Muito obrigada. Peço que essa palavra, que esse testemunho, que essa mensagem, que esse destino tenha tocado os corações e inspirado muitas pessoas a romper com a mágoa, romper com a religiosidade, romper com um padrão que não está funcionando, romper com uma vida que não está saindo do lugar. Romper, Senhor, eu oro por rompimentos e que nenhum consiga viver indiferente ao que ouviu aqui. Abençoo lares, famílias, o teu povo em todo lugar. E agradeço pela obra que o Senhor está fazendo agora, porque eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra. Muito obrigada. O Senhor é bom, engrandecido seja o teu nome por tudo. Mais uma vez, muito obrigada. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Ei, abra o seu coração para o Senhor. Ele está te chamando. Viva nesse lugar alto. Vá para esse lugar alto. Vá para esse nível alto, onde
Os sentimentos não controlam, mas a fé nos guia. Nós estamos aqui para apoiar, é um prazer. A Thelma tem vivido para o reino e o desejo dela é ajudar as pessoas. E se você vier, você vai poder falar com ela e ouvir a história dela pessoalmente. E ela vai poder orar por você e ajudá-la a superar, a perseverar, a perdoar, porque é possível. Se ela conseguiu, vivendo tudo que ela viveu, né, após viver tudo que viveu, você consegue. Levante-se e venha. Em nome de Jesus, porque com certeza o Senhor está te chamando. Muito obrigada, Thelma. Eu que agradeço, Bispa, pela oportunidade de alcançar vidas. E está alcançando. Em nome de Jesus. Esse é o propósito. Esse é o propósito, em nome de Jesus. E muito obrigada a você. Deus seja sempre com a sua vida e com os seus. Amém.